Atenção, este vídeo tem spoilers. Um dia desses eu reparei numa coisa. Minha relação com o terror quase sempre se resumiu a filmes e livros, assim como acontece com muitos de nós. E então me deu vontade de explorar o horror em outras artes. Foi assim que de repente eu me vi passando horas na internet procurando imagens de pinturas que evocam terror. Obras que, ao longo da história, ganharam fama de serem algumas das artes mais assombrosas já criadas. E vendo essas imagens, foi inevitável pensar, será que essas pinturas influenciaram o cinema de terror? Para minha felicidade, eu descobri que a resposta era sim. Se a gente investigar mais a fundo, vemos que a relação entre a pintura e o filme de horror é antiga e fascinante. Então hoje eu quero mostrar alguns dos quadros e dos pintores que mais tiveram impacto no cinema de terror e ver como a relação entre essas obras pode enriquecer o nosso olhar sobre elas ainda mais. Como eu já comentei antes aqui no canal, um dos pintores que mais influenciou o cinema do pós-Segunda Guerra foi o americano Edward Hopper. E um dos filmes que se inspirou na obra dele foi o clássico Psicose, de Alfred Hitchcock. Mais especificamente graças a essa pintura aqui, Casa junto à Ferrovia, que foi o modelo para a casa de Norman Bates. Aliás, a semelhança vai além dos traços arquitetônicos. É que ambas casas possuem um ar parecido de desolação. São duas construções imponentes, mas também isoladas, como lugares esquecidos pelo restante do mundo. A principal diferença é que Hitchcock pegou essa solidão da pintura original e potencializou ainda mais o seu lado inquietante ao filmar a casa em preto e branco e mergulhada na escuridão da noite. E a relação fica ainda mais interessante quando a gente descobre que o roteirista de Psicose, Joseph Stefano, disse que na mente dele, se o Norman Bates fosse uma pintura, ele seria uma pintura de Hopper. Um homem não só isolado, mas, acima de tudo, aprisionado. Então, transformar a prisão desse personagem nessa casa hopperiana parece ter sido uma escolha mais do que acertada. Quando o assunto é pintura de terror, talvez um dos quadros mais celebrados seja O Pesadelo, de 1781 e criado pelo ângulo-suíço Henry Fuseli. A obra se tornou um sucesso imediato, com a sua representação de uma mulher contorcida, com um demônio sentado em seu peito olhando para a gente e um cavalo sobrenatural espiando a cena. E, segundo estudiosos, essa pintura chegou a inspirar a escritora Mary Shelley em sua obra-prima Frankenstein. No livro, a descrição da morte de uma personagem remete imediatamente à mulher deitada de costas no quadro de Fuseli. Não é de surpreender então que um dos primeiros filmes a fazer referência à pintura seja Frankenstein, adaptação lançada em 1931. Nela, a tal personagem não chega a morrer, ela só desmaia. Mas ainda assim, a composição da imagem é inegavelmente parecida com a posição da personagem de Fuseli. No ano seguinte, o diretor dinamarquês Carl Theodor Dreyer também se inspiraria no quadro para o seu filme O Vampiro. Décadas depois, a relação entre O Pesadelo e Mary Shelley foi revivida no filme de Ken Russell, Gótico. Nele, o cineasta reconta a história de como a escritora criou Frankenstein. E na hora de filmar Mary Shelley tendo os pesadelos que vão inspirá-la a escrever uma história de terror, o filme vai trazer a sua releitura de O Pesadelo. Essa representação do Russell é marcante porque ele vai um passo além dos filmes anteriores. Se essas primeiras obras tinham um ar mais puritano na representação da mulher, o filme de Russell retoma um pouco mais o senso erótico da pintura original. Só que o grande diferencial mesmo é a presença do personagem demoníaco que encara o espectador, provavelmente a fonte de maior angústia dessa composição inteira. Com o passar do tempo, outros filmes de terror fizeram suas releituras da pintura de Fuseli, cada uma se focando em um aspecto diferente do quadro. Por exemplo, no longa francês Horsehead, a criatura equina espia a mulher de trás das cortinas, como faz o cavalo do quadro. Cavalo esse que, segundo estudiosos, provavelmente está na pintura para fazer um trocadilho. Afinal, em inglês, pesadelo é nightmare. Tire o night e sobra mare, que em inglês significa égua. Além disso, o cinema japonês também prestou homenagem à famosa pintura. Basta olhar para O Grito. Dessa vez, nada de uma mulher esparramada na cama, mas sim uma escondida sob as cobertas.
O foco maior mesmo está na recriação do ser diminuto e sobrenatural em cima da moça, como quem a deixa presa em um horror paralisante enquanto é observada por outro ser, dessa vez uma mulher e não um cavalo. Então todas essas versões feitas no cinema só ressaltam quantas fontes diferentes de horror existem na pintura de Fuseli. Cada canto oferece algo espantoso, o que mostra que a fama de O Pesadelo como uma obra-prima do terror é mais do que merecida. Também é impossível falar de pinturas de terror sem mencionar o trabalho do espanhol Francisco de Goya, autor de alguns dos quadros mais aterradores já feitos. E com o poder dessas pinturas, não é de surpreender que elas tenham inspirado alguns cineastas. Vamos pegar como exemplo Saturno devorando um filho, uma pintura extremamente gráfica com o deus romano nos observando enquanto arranca pedaços do próprio filho. É uma cena tão marcante que ela inspirou o mexicano Guillermo del Toro a homenageá-la em O Labirinto do Fauno. Segundo o cineasta, era esse o quadro que ele tinha em mente quando mostrou o Homem Pálido decapitando as fadas, mantendo assim o sentimento do quadro de Goya de vermos uma figura horrenda matar uma criatura que tem muito menos poder do que ele. E não podemos esquecer do quadro de Goya chamado O Voo das Bruxas. Essa imagem de bruxas flutuando em meio a um ritual noturno provavelmente vai parecer familiar para quem viu o filme de Robert Eggers, A Bruxa. Ao evocar a pintura de Goya, Eggers ressalta a mescla de assombro e de prazer que está à espera de Thomasin nesse caminho que ela escolheu trilhar. E olha que o Goya ainda tem muitos outros quadros que poderiam inspirar filmes de terror. Com certeza seria uma ótima forma de homenagear ainda mais um dos artistas que mais nos deu medo com as suas telas. O Grito, do norueguês Edvard Munch, é um dos quadros mais famosos do mundo. E ele acabou deixando também um enorme legado para os filmes de terror. Afinal, foi essa expressão horrorizada que inspirou um dos visuais mais icônicos do cinema: a máscara de Ghostface, o assassino de Pânico. Can I be the helpless victim? E dá para entender a inspiração. A figura de O Grito é representada com o tipo de traço simplificado que também vemos nas melhores máscaras de psicopatas. São traços sem muitos detalhes e que desfiguram o personagem. Traços que criam seres que parecem humanos e desumanos ao mesmo tempo. Além disso, é incrível que a máscara de Ghostface misture duas expressões em uma. A boca é um grito ameaçador, mas os olhos são melancólicos. É uma face que mistura horror e tristeza, o que remete imediatamente à pintura de Munch, cuja angústia parece nascer não de um sentimento só, mas sim de um turbilhão inominável de emoções perturbadoras. Com certeza, Wes Craven acertou em cheio ao usar o quadro como inspiração para o seu assassino. Quando você vê o quadro de René Magritte chamado O Império das Luzes, talvez você não pense imediatamente em terror. Mas foi essa pintura que inspirou uma das cenas mais reconhecíveis do cinema de horror: o Padre Merrin chegando na casa da família McNeil em O Exorcista. E por mais que a cena do filme não tenha o mesmo céu ensolarado da pintura, ambas obras têm elementos em comum, como o poste solitário que ilumina a noite e a casa tipicamente suburbana. Mas o que mais une o quadro e o filme é a estranheza causada pelo jogo de luz. Na pintura, o contraste entre o dia e a noite é inquietante de tão surreal. E no filme, a luz também se comporta de forma não natural, saindo da janela de cima como se fosse um holofote em direção ao padre. É a luz agindo como um anúncio sobrenatural de que por trás daquela janela há algo terrível esperando pelo sacerdote. Não é de hoje que o cineasta Lars von Trier cria planos inspirados por algumas de suas pinturas favoritas. Então é claro que ele também quis fazer isso em seus filmes mais voltados para o terror. Basta olhar para Anticristo. Nessa cena, vemos o von Trier compor o plano como se fosse uma pintura de Hieronymus Bosch. Em suas obras, Bosch frequentemente pintava vistas aéreas de cenas densamente populadas, uma massa de corpos e de elementos religiosos
que hipnotiza o espectador. A mesma ideia prevalece na cena de Anticristo. Além desse exemplo, eu penso muito também em A Casa que Jack Construiu, no qual Von Trier reproduz o quadro A Barca de Dante, de Eugène Delacroix. Nele vemos uma cena do texto A Divina Comédia, com Dante viajando pelo submundo com seu guia Virgílio. Exatamente o que o Jack faz nessa cena do filme de Von Trier. Com esses dois exemplos, dá pra ver que o Von Trier se inspira muito em obras que apresentam o lado mais estarrecedor das temáticas religiosas. O limbo, um dos círculos do inferno, personagens transitando em meio a um rastro de corpos. É o tipo de imagem impactante e contemplativa que o Von Trier tanto busca criar com seus planos em câmera lenta. E pelo menos nesses casos, ele fez isso com muito sucesso. Quando você entra nessa onda de ver a relação entre as pinturas e os filmes de terror, você percebe que existem ainda muitos outros exemplos a serem descobertos, alguns mais famosos, outros menos. E fazer esse tipo de conexão é um exercício fascinante porque ele faz a gente ganhar novas perspectivas sobre as obras. Como uma se inspirou na outra? Quais temáticas unem as duas obras? Quais técnicas e elementos plásticos são compartilhados pelo filme e pela pintura? E por quê? São perguntas que ajudam a aumentar a nossa apreciação, tanto do quadro quanto do filme. Sem contar que é admirável como tantos cineastas quiseram não só homenagear alguns dos seus quadros favoritos, mas também tentaram dar uma vida diferente para essas pinturas, pegando as cenas horrendas e vendo o que acontece quando elas entram em movimento. Um exercício que, felizmente, acabou dando vida a alguns dos mais celebrados momentos do cinema de horror. E se o encanto sombrio desses filmes ainda por cima nos apresenta algumas das obras de arte mais assombrosas já feitas pela humanidade, melhor ainda. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, além dos vídeos aqui do canal, eu tenho duas recomendações. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho feito vídeos exclusivos para essa rede social. Basta me procurar com @maxvalarezo. E a segunda dica é você se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer, eu faço conteúdos exclusivos só para eles. Para conhecer essas recompensas e saber os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.